Bom, pessoal, vamos lá. Confirme aí, por favor, se vocês estão me ouvindo e estão vendo aí a apresentação, o slide. Tudo ok. Aqui tá. Beleza. Aqui também dá. Se alguém tiver algum problema aí, é só colocar aí no chat, viu? Bom, bem, pessoal, ontem a gente falou sobre sistema de drenagem predial. Vocês viram que é um negócio bem simples. É, a gente escolhe basicamente uma inclinação e cada inclinação tem uma capacidade de vazão, né, para fazer a coleta. Vou só dar assim uma dica para vocês. Para a intensidade de chuva aqui da nossa região, a gente cria meio que uma relação para fazer a drenagem de um telhado, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma laje impermeabilizada de uma casa e eu quero fazer a descida das tubulações. Então, para uma intensidade de 150 milímetros por hora, o cálculo vai dar ali em torno de 55 a 60 metros, desculpa, 55 a 60 litros por minuto para cada tubulação, certo? Ou seja, a cada 55 a 60 metros quadrados de área coberta, você coloca um tubo de 100, tá? Um tubo de 100 milímetros para fazer a drenagem. Então, é mais ou menos uma relação. Se eu for para uma região que chove menos, que tem uma intensidade menor, aí a área do telhado pode até ser maior para um tubo só de 100, tá certo? Então, você cria meio que uma relação, tá? Para a gente faz projeto direto, a gente usa essa relação para facilitar, não ficar fazendo o cálculo direto. A gente faz o cálculo uma vez e depois cria uma tabelinha, né? No caso, eu uso cada 50 metros quadrados, coloca-se um tubo de 100 para fazer a descida dessa água, tá bom? Inclinações, como eu falei para vocês, tentem evitar inclinações de 0,5%. Nós vamos trabalhar aí de 1% para cima, tá? Então, drenagem em torno de 1% aí de inclinação, tá certo? Bom, hoje nós vamos só terminar a aula de ontem, tá? E aí eu vou abrir aqui o projeto. Alguns alunos vieram pedir para a gente abrir o projeto para explicar um pouco mais como é que os passos que a gente tem que seguir para poder fazer aquele projeto que eu pedi para vocês fazerem, tá certo? É a atividade principal aí do nosso semestre, da segunda etapa, tá bom? Então eu vou primeiro terminar essa aula e depois a gente vai dar uma olhada no projeto, tá bom? Para ajudar vocês a resolver. Quando for na terça-feira, a gente fala sobre drenagem urbana, que era prevista para hoje, tá? Então, olha só concluindo aqui a aula de ontem, drenagem predial, nós temos vários tipos de drenagem e esses elementos hidráulicos, eles podem ser não só apenas tubulações, como a gente vem trabalhando em hidráulica muito a parte de tubulações, né? Quais são os elementos de drenagem predial que a gente vê numa casa? Um dos principais faz parte da volumetria, tá? Que é o telhado. Então, em alguns estilos de arquitetura, o telhado ele é um item em destaque, né? Telhado à vista, inclinações maiores, como por exemplo, você vai para influências europeias, o telhado para residências, né? O telhado ele é à mostra, ele é aparente e faz parte ali da composição arquitetônica. Então, é um elemento que é hidráulico, né, para proteger ali dos intempéries. Um desses intempéries seria a chuva, a precipitação. Então, ele em algum momento vai trabalhar como um elemento hidráulico de drenagem predial, encaminhando a água que cai sobre a edificação para um destino fora da projeção de construção da edificação, certo? E aí, em alguns momentos, quero que vocês olhem para essa imagem, em alguns momentos você pode fazer a coleta ou a condução dessa água quando necessário e outras vezes não, tá?
Então, por exemplo, eu posso ter motivos pelos quais eu vou pegar apenas uma água de uma casa e fazer a coleta dela através de calhas e descer através de tubulações. Então, por exemplo, se a entrada da casa é embaixo, que é exatamente esse caso, a entrada da casa é embaixo e essa água vai jogar aqueles bicos de água que eu falei na aula de ontem, exatamente na fachada da casa, na entrada dela. Então, eu tenho uma incomodidade que eu vou contornar colocando a calha, tá certo? Ou simplesmente eu vou fazer a coleta de parte da água que cai no telhado para conduzir ela a uma cisterna. E como nós vimos ontem, eu não posso exagerar vamos dizer assim, na reserva de água, né, na utilização de água dentro da minha edificação. Não tem lógica eu captar, num período chuvoso, tentar captar uma parcela grande demais de água que chove, tá? Eu não vou transformar meu lote em um super reservatório de água da chuva, tudo bem? Então, qual a regra, Paulo, que você orienta a gente estar usando para reserva de água? Pessoal, assim, sinceramente, faz uma previsão aí para uns 2 dias de consumo, certo? Então a gente já sabe calcular o reservatório para um dia de consumo, não sabe? Então faz uma previsão, se você quer reservar água, faz uma previsão para 2 dias reservada com coleta de água da chuva. É óbvio que essa água não vai ser usada lá dentro da casa, mas essa água ela vai ajudar bastante ali na parte externa da casa, limpeza da casa, aguar jardim, lavar carro, lavar calçada, etc. Tá certo? Então, um exemplo, se uma casa pegou 5.000 litros de água para ser reservada para consumo, coloca aí um reservatório de no máximo 10.000 litros. Ah, Paulo, é muito grande. Não, não é. 10.000 litros em 2 cisternas de 3 metros de profundidade você consegue reservar isso, certo? E não é um custo elevado e não é assim um elemento muito grande, tá bom? Então, parte da água pode ser coletada para levar a uma cisterna, fazer a reserva, e as outras não, tá certo? Aqui tem mais um exemplo, né? Eu tenho aqui uma coleta maior da água, tá? Na coleta dessa água. E lembra que na aula de ontem a gente conversou sobre os dissipadores de energia, não foi? Então, olha só, algumas alternativas de você usar como dissipador de energia na água são essas correntes descendo aqui no local, ao invés de ter um tubo aqui, ó, já que essa projeção do telhado ela fica numa área de varanda, né? O tubo aqui, mesmo que ele viesse para o pilar, ele está incomodando um pouco. Algumas soluções passam por colocar essas correntes brancas, que teoricamente aqui é um impacto menor visual, e ela serve como dissipador de energia. Paulo, o que é um dissipador de energia? A água, pessoal, quando ela está escoando, quando ela está caindo, escorrendo, ela tem uma energia. E a água, o volume de água que está descendo, dependendo do tamanho da quantidade de água que está descendo, né, que está escoando, eu posso ter uma energia ali muito, muito grande. E essa energia sempre vai causar estragos, tá? Vocês com certeza já visualizaram em algum lugar, seja na casa de vocês, seja no meio urbano, seja em qualquer lugar, vocês já viram o que que a força da água tem condições de fazer. Então, se a gente não dissipar essa energia que a água vai ganhando na hora de descer de algum lugar, descer de um telhado, por exemplo, você vai ter muitos estragos quando ela toca e quando ela escoa no solo, tá? Então, essas correntes, elas fazem com que a água desça passando pelos elos da corrente e com uma velocidade bem menor do que se ela tivesse aqui num tubo, por exemplo, ou se ela tivesse caindo numa bica, entre aspas, uma bica, tá? Então, devido a uma característica do escoamento da água, que é a tensão superficial da água, ela vai sempre ficar aderida, ela sempre vai escoar pelos elos, tá? Ela não vai simplesmente cair por fora dos elos da corrente, não. Ela vai ficar aderida e correr por dentro aqui dessas correntes, tá? Então a corrente ela serve para diminuir a velocidade, ou seja, diminuir a energia de escoamento dessa água,
tá certo? Aqui tem alguns elementos, tem bibliografias de engenharia e bibliografias de arquitetura, elas diferem em algumas nomenclaturas, mas no geral a nomenclatura dos elementos são essas aí, tá? Eu tenho a cumieira, que é a divisão de águas, tá? De quedas da água. Eu tenho o chapim, que serve para proteger topos de alvenarias. O rufo, que é bem semelhante ao chapim, mas ele tem a função de estar chumbado na parede para evitar que a água entre a telha e a parede, tá certo? Então a água cai em cima do rufo e vem para uma das calhas da telha. Tem o algeróis, que é o limite de telhados, né, não delimitados por parede, tá certo? Então, basicamente, é a nomenclatura. Algumas bibliografias de arquitetura têm uma nomenclatura diferente, mas a funcionalidade é o que importa, tá bom? Então, a cumieira divide águas, o chapim protege alvenarias, topo de alvenarias, o rufo evita vazamentos entre a parede e o telhado, e o algeróis delimita o fim de um pano do telhado, tá bom? Beleza? Bem, gente, laje impermeabilizada. Aqui eu vou ter uma conversa séria Paulo, no pé do ouvido com vocês. Oi, a diferença de. Volta aí esse slide, por favor. manda. A diferença do Ageróis para esse Rufo é o quê? O roof ele tem a função. O roof só existe quando você tem uma parede delimitando o final do telhado. Vocês estão vendo? Deixa eu. Peraí, viu? Olhem aqui para mim, certo? Aqui é o final do telhado. Quando o final do telhado ele tem uma parede, então eu uso um roof. O roof é uma peça de concreto que ele é chumbado na parede e que fica em cima do telhado. A água, quando bate na parede, já que o roof está chumbado na parede, ela vai escoar pelo rufo e cair dentro da telha, certo? Quando eu não tenho um limite, né? Quando eu não tenho um limite aqui do a parede não está delimitando o telhado, aí eu chamo de algerose, tá certo? Então, essa é uma diferenciação para você proteger vazamentos no telhado, tá certo? E principalmente para você delimitar o final dos panos de telhado, ou seja, do final das águas, que vocês chamam muito de água na arquitetura, é o final da água, certo? Quando o final dessa água, o limite da água, ela é numa parede, você precisa de um rufo para interligar ali, para interligar, na verdade, não, para proteger aquele espaço que fica entre a telha e a parede. E o algeróis é um elemento, né, que pode até ser da própria telha, rejuntado. O telhado não precisa ser todo rejuntado, não. Mas o algeróis ele precisa ser rejuntado, porque ali é uma extremidade do telhado que vai ficar suscetível a muitas coisas. Ó, aqui na minha casa já deram algumas ventanias no recuo, no corredor de recuo aqui, que derrubaram telhas, porque não estava rejuntada. A gente teve que rejuntar, certo? Então, é importante que o algeróis, que é o limite da água, quando não tem parede, ele seja rejuntado para travar ali aquelas primeiras telhas. Se as primeiras telhas do limite voarem, né, se elas se afastarem devido ao vento, devido a outras coisas, todas as outras vão ficar inconsistentes, tá bom? Deu para entender? Deu sim. Beleza. Bom, agora vamos ter uma conversa aqui ao pé do ouvido, certo? Pessoal, respondam aí, por favor, ou no chat ou abrindo o microfone. Por que usar uma laje impermeabilizada? Aí vem essa pergunta aí agora. Por que vocês acham que quando é a tomada de decisão para você usar uma laje impermeabilizada ao invés de colocar um telhado?
Eu acho que quando for utilizar a laje para outros fins, tipo um Outros jardim, fins? sim, um jardim, sim, alguma coisa do tipo, não? Sim, sim. Correto. Quando tem a necessidade, é super utilizável. Mas a gente vê muito em projetos, pessoal, uma laje impermeabilizada que não tem muita função. Vamos entender aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser fazer um jardim, beleza, eu vou usar uma laje impermeabilizada. Se eu for usar, se eu vou usar como laje técnica, beleza, eu coloco lá a laje técnica, ela vai ficar impermeabilizada e vai ser uma laje mesmo com impermeabilização. Se for, por exemplo, a volumetria que você quer naquele espaço exige uma sinueta bem fina, né? Não dá para botar um telhado, porque telhados precisam de inclinação, né? Então, beleza, eu uso uma laje impermeabilizada. Então, quando há necessidade, de boa, tranquilo. Mas a gente vê alguns projetos em que a casa possui platimbandas acima do nível da cobertura, certo? Possui platimbandas, e mesmo assim o arquiteto coloca laje impermeabilizada, entendeu? Não tem uma lógica nisso. Por quê? Porque a laje permeabilizada, pessoal, ela deve ser evitada para os padrões de uso e manutenção brasileiros. Qual é o padrão de uso e manutenção brasileiro? Mesmo que eu esteja generalizando aqui, mas é a grande maioria dos brasileiros, vocês sabem disso, eu já falei aqui algumas vezes, não dá atenção suficiente a uma manutenção preventiva, que é aquela manutenção realmente necessária. Igual a quando você faz uma revisão, você vai viajar num carro. Manda fazer uma revisão. Não tem nada ruim, mas manda fazer uma revisão. Olha o freio, olha isso, olha aquilo. E numa casa, você tem que fazer essas revisões aí periodicamente, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Tem que fazer. Mas o brasileiro não gosta, certo? Então, por que que eu estou falando isso? Porque impermeabilização, ela tem validade, tudo bem? Impermeabilizações, mesmo que elas sejam muito bem feitas, elas estão ali sujeitas a intempéries que podem romper essa impermeabilização, mesmo que seja num ponto bem mínimo, que vai provocar um gotejamento durante um período de chuva, por exemplo, vai provocar uma mancha no forro, certo? Então, aí você já vai trabalhar, além da manutenção que era para ter sido preventiva, vai ser corretiva, e ainda vai trabalhar a recuperação dos estragos que foram causados. Então, tentem evitar a inserção de lajes, essa nomenclatura, né? Essa tomada de decisão. Lajes impermeabilizadas no projeto de arquitetura, se você tiver a possibilidade de colocar as coberturas, tá? Seja ela daqueles materiais de fibrocimento ou daquelas telhas metálicas, tudo bem? Isso é muito importante porque não há muita, vamos dizer assim, ocupação de espaço para você colocar um telhado. As inclinações, por exemplo, hoje em dia estão chegando a 5% apenas, né? Então, 10 metros, meio metro de altura, 10 metros de comprimento, meio metro de altura. Então, não é uma coisa assim muito exagerada de ocupação de espaço, né? Uma platimbanda de meio metro, 60 centímetros, não é nada de outro mundo, né? Não fica com aquela desproporcionalidade, né, da platimbanda com relação ao resto do prédio ou da edificação, tá bom? Então, tentem evitar o uso dessas lajes impermeabilizadas sem necessidade, tá bom? Bom, mas a laje impermeabilizada, ela é uma laje comum, que ela tem ali um tratamento de impermeabilização, e aí eu preciso regularização da laje, depois composição da impermeabilização, depois eu preciso ter uma proteção mecânica e, se for uma área útil, né, aberta, um revestimento, tá bom? Então vejam que é uma laje que ela muitas vezes vai sair mais cara do que o próprio telhado, tá? E ainda vai causar uma manutenção futura, tudo bem? A mão de obra que vai ser utilizada, os materiais que vão ser utilizados, é toda uma cadeia de processos que podem, se um deles der errado, né, um material vier defeituoso, ou uma mão de obra que não for muito adequada,
vai causar uma problemática. Hoje tem várias alternativas de impermeabilização de laje, tá? Eu tenho a manta, que é muito mais usada, né? A manta tem aí um uso bem mais conhecido, mais difundido e mais confiável. Mas hoje em dia a gente tem também a utilização de algumas mantas líquidas, com a utilização de telas, né, para reforço de juntas. Então, existem outras alternativas que, se você utilizar de forma adequada, vão atender aí a demanda, né, das, das impermeabilizações de laje, tá bom? Aqui um esquema mais complexo, como eu falei para vocês ontem, né, sobre a utilização de um reservatório auxiliar, para que esse reservatório auxiliar faça uso da água da chuva em outros elementos. Quais são os outros elementos que eu posso usar? Olha, eu posso usar essa água da chuva em sanitários, para lavar calçadas, aguar jardim, lavar o carro. Na lavanderia, posso usar na lavanderia? Posso. Não tenho essa distinção, não. A água não está suja, ela não está poluída, ela passa por um sistema de pré-filtro, né? Um tratamento. Então, ó, pelo esquema aqui, se vocês observarem, eu tenho, mais uma vez aqui, ó, até nessa ilustração já está mostrando. Não é 100% desse telhado que está sendo coletada a água, né? É só parte. Por isso que eu digo para vocês, não adianta você querer coletar tudo, cada gota da água que cai dentro do seu lote. Tirem isso da cabeça de vocês e dos clientes de vocês. Não adianta você querer pegar todos os telhados da sua casa, porque vai chover muito num determinado período e você não vai ter reserva suficiente para armazenar essa água toda. Não adianta ir por esse lado, tá bom? É muita água que cai da chuva e não adianta você querer armazenar tudo. Isso realmente só vai acontecer, né, nesses interiores, realmente é aqueles programas do governo que captam o máximo de telhado possível para reservar água, porque o pessoal passa por falta de água, né, nos períodos de não ter chuva. No nosso caso aqui não é esse o nosso caso, né? A gente não sofre com perda, com falta d'água aqui ao longo do período seco. O aquífero Missão Velha, que abastece os poços, continua abastecendo, mesmo ali na região, na época de setembro, outubro, que tem uma seca ali, né? Beleza? Bom, então aqui o esquema, ó, eu faço a captação da água, desce por aqui, tem um filtro, certo? Daqui para frente é tudo subterrâneo. Tem um filtro para tirar aquelas impurezas. As impurezas e o excesso vai embora para a galeria de água pluvial, que é para, vamos dizer assim, responsabilidade do poder público, né? Quando você joga no meio-fio. E o que é filtrado aqui vem para onde? Vem para o sistema de estoque de água, né? O cisterna. E aqui na cisterna tem boia, captação através de uma bomba para levar essa água para um reservatório separado. Aqui não sei se está dando para vocês verem, ó, o abastecimento normal de água na edificação é essa água branca, essa caixa d'água branca. E a azul é a água de reaproveitamento da chuva, certo? Então você aqui, ó, tem uma bomba, essa bomba não precisa ser grande, ela pode até estar aqui dentro mesmo desse reservatório, tá? O reservatório já pode ser pronto, quando você compra, já vem pronto, você só enterra, tá? E é aqui por gravidade, ó, você faz o abastecimento de vários pontos de consumo e olha só que legal, eu posso usar essa água, né, de reaproveitamento durante aí um mês, algumas semanas depois do período chuvoso, e qualquer chuva que cair aqui reabastece, porque a chuva não precisa ser muito grande para encher de novo essa cisterna, tá certo? Qualquer chuvinha, aquelas chuvas de verão, também fazem o enchimento. E aí você faz essa utilização aonde? Em elementos que consomem muita água. O vaso sanitário consome muita água, mas a água não precisa ser pura. Lavanderia. Lavanderia também a água não precisa ser pura, pura, pura. Ela pode ter ali alguns elementos, mesmo que passe pelo filtro, né? Alguns elementos, ela não precisa ser potável para estar lavando as roupas, tá? O sabão, o detergente é que vão fazer ali a função, né? De tirar a sujeira
das roupas. Que mais? Aqui tem a torneira de jardim, ó. Aguar todo o jardim da casa e fazer lavagem de veículo, calçada e etc. Então, enfim, todos os consumos mais, vamos dizer assim, que você mais desperdiçar água na edificação, você pode utilizar esse sistema de captação de água da chuva, tá certo? Aqui é aquele princípio que eu falei para vocês. Quanto mais essas alternativas são implantadas no projeto de vocês, mais vai estar agregando valor ao seu projeto, né? Aquele valor, uma casa ecológica, é uma casa com responsabilidade social, desculpa, ambiental, é uma casa que tem um baixo coeficiente de consumo de recursos hídricos, né? Então, é uma casa realmente eficiente. Aí, quais são os itens que fazem a sua casa aumentar esse valor agregado? Você bota aí, ó, coleta de água da chuva, reuso de, reuso de água do box, do banheiro, que eu mostrei para vocês, né, naquele projeto. Aquecimento do chuveiro através de placas solares. Usar placas fotovoltaicas para gerar energia na sua casa. São coisas que têm ali um investimento inicial, sim, mas que vão propiciar um retorno bem fácil para a sua residência, né? Uma casa que utiliza todos esses recursos, né? O mais caro aí seria realmente a geração de energia elétrica fotovoltaica, teria um retorno aí em 5, 6 anos, tá? Hoje em dia está bem eficiente, 5, 6 anos você tem um retorno do investimento. E aí, mais os outros recursos, vão dizer que em 10 anos de utilização da casa, você já pagou todos esses recursos. E aí depois é só economia, né? Então, uma casa que tem uma vida útil aí de 50 anos, você tem uma longevidade desse sistema que vai se pagar nos 10 primeiros e depois é só lucro, tá bom? Aqui, só para mostrar que esse filtro que eu mostrei aqui para vocês, ó, esse filtro aqui da coleta, ele não precisa ser, não obrigatoriamente precisa ser industrializado nem subterrâneo, tá? Isso aqui é um filtro feito de tubo de 100 milímetros, aqueles tubos normais, pintados, né? Ficou até, para ficar menos feio, a pessoa pintou aqui. E aí, o que que esse tubo faz? Basicamente, ele pega a água que chega do telhado, a primeira tubulação da água, na primeira água, o primeiro volume de água, ele é retido aqui dentro desses tubos, e só depois que esses tubos aqui encherem completamente é que a água vai passar para a cisterna. Para que isso, Paulo? É assim, pessoal. Além de reservar um pouco de água aqui, ele ainda faz a limpeza do telhado. Então, imagine uma casa que passou aí agosto, setembro, outubro e novembro sem chuva, só poeira no telhado. Quando vem a primeira chuva, existe um volume ali que ele não deve ser colocado dentro da cisterna logo de cara. Vai estar com areia, com pó, com cocô de pombo, essas coisas. Então você deve fazer um descarte inicial. Então isso aqui é um tipo de reservatório, sim, é um tipo de reservatório, né? Que ele ainda faz uma filtragem. Ele deixa que a primeira água passar, joga ela fora e faz a reserva aqui dentro desses tubos. Então, não precisa de uma cisterna efetivamente. Você pode fazer uma reserva de água aqui. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, nesse trecho aqui, ó, eu fiz um cálculo da primeira vez que eu coloquei esse elemento. Aqui eu tenho 1.100 litros de água em um elemento aqui bem simples, né? Encostado numa parede, fixado aqui com algumas braçadeiras, eu tenho 1.100 litros de água, né? Com essas tubulações. Então eu posso fazer essa reserva e ainda posso também fazer a reserva através de cisternas subterrâneas também, que é o mais comum, né? Então algumas opções aí. Beleza, pessoal? Alguma dúvida sobre essa parte aqui de drenagem urbana, ou desculpa, drenagem predial? Porque a gente falou bastante sobre o posicionamento das tubulações e esse aplica aqui também, tá bom? Onde é que vão descer as tubulações de drenagem? Nos shafts. Verticalmente são nos shafts. Onde ela vai correr quando ela precisar andar horizontalmente? Rebaixo de forro,
né? E vou fazer isso no rebaixo do forro para fazer o deslocamento dessa tubulação até um shaft. E lá embaixo eu vou fazer a descida da água do shaft horizontalmente indo para a rua. Então eu vou jogar essa água na rua. E aí a drenagem das águas é que fazem com que o nosso nível, que está até nesse slide aqui, ó. Não, não está nesse não, está no slide anterior. Aquele nível do terreno que eu falei para vocês, que você tem que dimensionar o nível do terreno e não apenas atribuir, é mais 17. Não. Você tem que realmente dimensionar ele para que você possa ter um respeito a essa drenagem. Então, por exemplo, eu já tive problemas de a casa estar alagando porque ela foi feita com mais 10, né, o nível do piso, e quando chovia, a água, por não ter uma declividade, o terreno ser plano demais, né, porque se o nível da casa lá tinha mais 10, mais 12, o nível do solo estava no zero praticamente. Então, acabava que a água entrava dentro de casa quando eu tinha muita chuva. Então, eu preciso da altura no lote, no terreno, para que essa água vá para frente do terreno, para vá embora, saia pela rua, tá certo? Se isso não acontecer, eu tenho problemas de alagamento. E problema de alagamento, gente, é muito complicado, não resolve, tá? A gente ameniza, mas não resolve 100%. Principalmente porque as pessoas não querem trabalhar com o sistema de drenagem automática, que é um pouco caro. Você tem que comprar um sistema de boia, você tem que comprar um filtro de areia, já que é drenagem, né? Vai entrar areia, vai entrar folha, vai entrar essas coisas. Tem que comprar um filtro de areia, uma cisterna relativamente grande, para que uma bomba potente, para que quando tiver aquela chuva pesada, a bomba jogar água para a rua. Então é bem complicado. No Crato, a gente vê muito isso. No Crato, como tem muito terreno, tem a parte de trás do terreno mais baixa, não tem para onde correr. Tem que fazer uma cisterna lá e um sistema de bombeamento da água da chuva. É complicado? É, porque a bomba é cara. A bomba, nesse caso aí, a bomba vai ser muito grande, porque ao passo que chove, a bomba tem que ter a capacidade de jogar a mesma vazão de água que chove lá na rua. Porque se chover mais do que a capacidade da bomba, alaga. Em algum momento vai alagar. Então, nesse caso aí, a bomba tem que ser grande. Já não é mais aquelas bombas submersas, é já realmente uma casa de bombas e tudo mais. Então, sempre que tiver esse tipo de configuração, é importante que você entenda aí essas lógicas e infraestrutura hidráulica, tá bom? Então, perguntas para o entendimento, certo? Então, perguntas. Quando eu fizer a minha inserção de tubulações dentro de um prédio, onde elas vão ficar localizadas? Segue o mesmo princípio lá de esgoto, tá? Tubulações horizontais, rebaixo de forro, ou subterrâneas, se for lá no térreo. Tubulações verticais, que vão cruzar os pavimentos, que vão atravessar os pavimentos, dentro dos shafts, tá bom? Tenham noção disso. Então, por exemplo, em uma edificação duplex, como o que nós vamos fazer agora, ela só tem as tubulações de esgoto no pavimento térreo, correto? Mas se a tubulação de drenagem que vem lá da cobertura, que tem que passar pelo primeiro pavimento, ela tem que passar pelo primeiro pavimento. Então você tem que pensar nesses pormenores também. Onde é que vai descer essa tubulação? Se você não pensar nisso, o que vai acontecer? Ou a pessoa vai colocar o tubo pelo lado de fora, aparente mesmo, tá? Ou então vai fazer aquele canto, né? Aquele canto que acaba com a volumetria, que tem muita gente que bota por fora, não quer colocar por dentro, aí bota por fora. Então você faz lá um volume, a volumetria bem bacana, e quando vai ser executado tem lá como se fosse um ressalto de pilar bem grande, né? De uns 20 centímetros para poder cobrir o tubo que está descendo da cobertura, né? Então isso aí, aqui mesmo, perto de casa, eu vejo muita casa que é desse jeito. Foram construindo a casa, chegou lá em cima, e o dreno?
A drenagem da cobertura vai descer por onde? Ah, bota por fora. Pronto. Então, acaba com a volumetria da casa, né? Beleza? Bom, alguma dúvida sobre isso, pessoal? Drenagem de predial é bem tranquila. Eu só vou começar a drenagem urbana próxima aula, que é para a gente ter um avanço maior, tá bom? Então vamos lá. Para quem estava perguntando sobre, para quem estava me perguntando sobre o trabalho, vamos lá soltar algumas coisas aqui para que vocês possam produzir, tá? Tá aqui o trabalho que eu mandei lá no Classroom, tá? Eu mandei os PDFs, porque eu quero que vocês imprimam e façam à mão. O aprendizado é melhor, por isso eu não vou mandar DWG, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, como eu falei para vocês, é identificar onde é que são os pontos de consumo. Essa parte mesmo eu já fiz para vocês, não foi? Eu mostrei para vocês que eu tenho ponto de consumo aqui, eu tenho ponto de consumo nessa região aqui, e lá embaixo eu tenho aqui nessa região e nessa região. Até a gente já começou a conversar sobre onde seriam as descidas de água, né? Então, por exemplo, aqui nós falamos que um shaft localizado na parte externa aqui da lavanderia causaria menos impacto, porque é uma região que, teoricamente, né, não impacta tanto na minha volumetria e é uma área meio que de serviço. Eu não vou ter aquele impacto numa região nobre da casa. Aqui na frente, né, muita gente optou por colocar aqui, ó, vocês opinaram por colocar nesse canto, ao invés de colocar aqui desse lado ou desse, né? Então, esse deslocamento daqui para cá, uns 2, 3 metros, dá para absorver. Essa daqui não tem tubulação lá em cima, não tem ponto de consumo lá em cima. Então, desse ponto aqui térreo, o lavabo já vai ser encaminhado para fora, né? Já vai ser encaminhado aqui para a caixa que estiver passando por aqui, certo? Então, nós fizemos esse encaminhamento. Agora, vamos, sabendo da questão de drenagem, vamos olhar como é que é o telhado dessa casa. O telhado dessa casa não é com platimbanda, tá certo? Eu tenho aqui, ó, as descidas das quedas de água, todas bem posicionadas. Só que eu tenho algumas interferências, ó. Caixa d'água aqui em cima desse ponto e essa queda de água para cá. A chura tá até meio torta, né? Meio esquisita. É a chura de corte. Aqui, pessoal, ó, a água vai descer e encontrar uma parede. Então, eu já tenho aqui que colocar um novo elemento. Que elemento seria esse? Uma calhazinha, né? Um encontrozinho para levar essa água para cá. Ou fazer a drenagem dela aqui mesmo, né? O correto realmente seria o arquiteto já pensar nisso na própria concepção desse telhado. Que ao invés de fazer essa água para cá, ó, o que é que você faria? Esse pano seria prolongado para cá, ó. Ele continuaria aqui, ó. E esse trechozinho aqui viria até essa região de cá. Espera aí, viu, gente? Só um momento. Bom, vai demorar aqui que essa chura não está dando trim, mas deu para entender, né? Ela viria, ao invés de você fazer as águas sem se preocupar com como essa água vai escoar, você faria essa água recuada, certo? Então, essa água aqui, ó, ela viria até esse encontro aqui, tá certo? O que daria uma
resolução daquele problema de você evitar ter de fazer uma calha nesse ponto aqui. Eu me fiz entender aqui nessa parte, pessoal. Vocês entenderam que. Peraí, viu, Álvaro? Vi sua mensagem agora. Deixa eu ver aqui. Pronto. Beleza, em Exu. Exu chove pouco. Pensa o seguinte: você nunca vai conseguir reservar água suficiente para você passar o período de estiagem lá de Exu. Não adianta, tá certo? Então, você não pode querer colocar, por exemplo, 40 mil litros. Se você for colocar isso na ponta do lápis, 40 mil litros vai dar para quê? 40 dias, tá? E 40 mil litros já são dois caminhões trucados, aqueles caminhões pipa. Então, é muita coisa já. Ocupa muito espaço no seu lote. Então, é uma questão de coerência, sabe? Não tem como você fazer uma reserva muito grande, porque é um investimento muito alto. Não adianta você propor isso para um cliente, para um projeto, não vai ser executado, entendeu? Então, por exemplo, se passa até 20 dias sem água, né? Então, você fazer a previsão de 20 dias de consumo, aí você tem que ver qual é o consumo da casa, né? As pessoas, teoricamente, vão ter uma racionalidade melhor no uso da água, então o consumo vai ser menor, mas para 20 dias seria aí em torno de 15 mil litros, 20 mil litros, tá? Que depende da quantidade de pessoas que está dentro da casa, mas 20 mil litros já é um volume bem elevado. Eu precisaria realmente de muita cisterna para poder reservar essa água, tá certo? Já seria realmente mais ou menos aqueles tanques que são feitos aí em cidades atendidas pelos programas do governo, né, do estado, que são aquelas cisternas que você passa no interior, você vê aquelas cisternas que elas são semi-enterradas, parte dela está enterrada, parte dela está para cima, né? Então, realmente, você já partiria para esse tipo de reservatório que é grande, mas que tem uma reserva ainda, se eu não me engano, aquele lá são 12 mil litros, 13 mil litros no máximo, tá bom? Então tem isso aí. Você não adianta você querer reservar toda a água que você não vai ter viabilidade, tá? Sim. Por exemplo, se a norma fala que você gasta 200 litros por pessoa, né? É óbvio que não é esse gasto em uma cidade que tem falta de água, de maneira alguma. A pessoa vai usar de uma forma mais racional, não tem banheira nas casas, tá? Até quem é realmente de um padrão mais alto, né? Quer um padrão mais alto de acabamento na casa, às vezes abre mão desses luxos de banheiro e tudo mais, porque não tem água, né? Não tem água disponível para ele estar usando dessa forma. As piscinas, né? Enquanto aqui a gente vê gente passando 2 meses, aí já seca a piscina para trocar água, isso não existe, é fazer tratamento, né? Então, piscina não se troca água, só se complementa a água devido à evaporação e faz o tratamento adequado. Aí a questão é porque o pessoal que trata a piscina não trata realmente a piscina, né? Eles só jogam cloro e filtro, só isso, né? Não faz o tratamento. Qual é o tratamento? Pegar, coletar um pouco de água, leva para o laboratório, o resultado disso é a DBO que está ali, né? Naquela água, você passa um produto químico específico e o cloro, tá? Então não é. Tem um coagulante, depois tem um cloro, aí filtra e tal. Então é um processo bem mais complicado do que simplesmente jogar o cloro e fazer a aspiração do fundo, tá bom? Beleza? Bom, voltando então ali sobre a parte que eu falei para vocês de drenar, da água, né? Os detalhes faz nada, Cíntia, faz não. Sabe quem é que faz isso aí? Eu sei aqui na região, o Sesc faz essa nas piscinas deles. Condomínio mesmo, eu acho que nenhum faz. E eu sei do Sesc, eu vou dizer para você, eu sei do Sesc só porque tem uma amiga minha que trabalha numa empresa que faz essas coletas de água, né? Aí quem são os clientes deles? Que faz essa coleta da água, leva para o laboratório para ver quais são os contaminantes, para saber qual é o nível de tratamento. Quem é que faz aqui na região, que ela me disse? Cages, que faz muito, é o principal cliente deles, o Sesc
e tinha outro, eu acho que é o IFCE que faz também, na piscina de lá. Só, nenhum mais. Então, assim, você vê o tanto de piscina que tem, né? Tanto de condomínio que tem piscina, e o tratamento é simplesmente com cloração. Tem hora que você entra numa piscina dessas, você sai todo irritado, né? Sai todo se coçando porque tem cloro demais. Bom, sobre o negócio aqui da água, pessoal. Esse negócio aqui da água, quando você se deparar com isso, você precisa botar um caixote da caixa d'água aqui. E você tem uma água que é inclinada, evite isso. Faça que a continuação dessa água para que essa água ela desça inteira, tá? Deu para entender essa parte aí? Tipo assim, você não pode ter uma parede aqui e você jogando a água nessa parede, entendeu? A queda da água nessa parede. Você tem que dar uma solução para que essa água ou virar para um lado, para que essa água corra alinhada com a parede e não em direção à parede, tá certo? Então faça um estudozinho do seu projeto, porque toda vez que você tiver uma parede e a água for encaminhada para essa parede, você vai ter que ter uma calha aqui. Aí, meu amigo, calha em todo canto da casa, aumenta a possibilidade, a probabilidade e a ocorrência de vazamentos depois, manutenções no futuro, que a gente sabe que são prejudicadas, tá bom? Então, ó, outro erro não, outra particularidade aqui desse telhado, toda essa água que cai para esse lado de cá, ó, tá? Tá encostado na parede do vizinho. Eu não posso jogar essa água na casa do vizinho, né? Então eu tenho que fazer uma coleta dessa água daqui, ó. Eu posso inclusive aproveitar, já que eu vou fazer uma calha aqui para não cair no vizinho, eu posso usar exatamente essa água para colocar numa cisterna aqui na frente ou atrás. Concorda? Então às vezes você já dá uma solução, encontra uma problemática. Se você, aí você vai já dar uma solução para essa problemática de imediato, certo? Então, sair esse telhado caindo para o lado do vizinho. Não, aí vai ter uma calha, coleta da água para poder encaminhar para uma cisterna. Essa cisterna vai reutilizar essa água da chuva que iria embora, reutilizar essa água da chuva para fazer aguar o jardim, para lavar a calçada e etc. Tá bom? Então, façam sempre essa previsão de eficiência aí na casa de vocês. Muito bem. Então, assim, se essa casa tiver esse telhado, a drenagem nem é tão preocupante, né? Você não precisa passar as tubulações de drenagem dentro dessa casa, beleza? Então a gente precisa se preocupar com o esgoto, basicamente, né? Esgoto e ventilação, para poder subir. Então vamos lá. Pessoal, eu já sei que vai descer nessa região aqui. Então você vem aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, e você vai fazer um ponto de descida. Paulo, eu quero que esse tubo ele desça aqui, ó. Eu vou afastar essa máquina e vou fazer esse tubo descer aqui. O tubo de descida do esgoto vai ser de 10 centímetros, então 0,05 de raio. Esse aqui é o tamanho dele, tá? Então eu venho aqui, ó, posiciono ele com uma certa folga, tá? Não fico também fazendo o negócio apertado demais. Vou pegar aqui, ó, um retângulo que da mesma forma, não fique muito apertado. Esse retângulo vai ser o espaço interno que eu vou deixar nesse shaft de descida dessa tubulação. E depois, o que é que eu faço? Vou dar um offset. Vamos dizer que a parede tenha 15. Opa. Tá aqui a parede. Na verdade, pessoal, a parede nem é isso tudo, né? Porque eu não vou revestir essa parede na parte de dentro. Então, eu baixo aqui até uns 2 centímetros. Que vai para perto aí de um offset de 12 ou 13, tá? Então, aqui, ó, um offsetzinho. Já tem uma previsão de como vai ser minha parede. Beleza. Essa minha compatibilidade aqui eu tenho que trocar, né?
está feito aqui o meu shaft. Paulo, como é que eu faço para diminuir essa incidência da parede? Eu posso usar aqui no shaft, por exemplo, um drywall? Posso. O drywall eu já tenho ali uma possibilidade de trabalhar até 7 centímetros no drywall. Então, olha só o tamanho da redução, né? Beleza? Então, já tem uma redução aqui do tamanho desse shaft. Então, isso daqui, pessoal, é o shaft, tá certo? Quem estava me perguntando aí também no WhatsApp sobre o tamanho do shaft, né? Basicamente é um tubo de 100. Se você precisar, por exemplo, colocar um tubo aqui de água também para descer a água, aproveitar o mesmo shaft, o aumento aqui é bem pequeno, tá certo? E muitas vezes esse ajuste é feito na obra. Se você deixar um espaço para o tubo de 100, esse espacinho que fica aqui, ó, você consegue descer muita tubulação de água, tá certo? Muito bem. Então, ó, colocando esse ponto de descida aqui, foi o que eu disse aí para um dos alunos no WhatsApp, né, que me perguntou sobre isso. Você coloca aqui, ó, pronto, você coloca o tubo aqui. Então, esse aqui é o meu ponto de descida nesse local aqui. Do mesmo jeito, nós já fizemos um estudo lá do outro lado, né, no banheiro aqui da frente, vai ter um banheiro bem aqui, de onde ele vai descer, as possibilidades, né? Eu disse a vocês, pode descer aqui, mas pode descer aqui também, né? E olha só o tanto que sobra. E aí eu vou dizer para vocês por que é que eu vou deixar essa orientação aqui, ó, nesse quadradinho, tá? Se eu der um offset aqui de 0,12, como eu dei lá no outro, aqui, olha o tamanho que vai ficar esse shaft. Cabe até outro tubo aqui, né? Se a gente organizar direitinho aqui, cabe até outro tubo. Eu quero usar outro tubo aqui, pessoal? Pode ser. Por que é que eu vou precisar de um outro tubo aqui? Olha só o que é que tem aqui, ó, na parte superior. Não tem uma varanda? Aí me digam, o que é que tem numa varanda que precisa descer água pro solo? Drenagem. Ralo. A varanda, ela é um local aberto, né? Muitas vezes sujeito à ação do vento, chuva e vento, e eu vou ter que fazer a drenagem. Então, ó, bota na cabeça de vocês. Toda varanda, tudo que é varanda precisa de uma drenagem. Tem que ter drenagem. No caso, um ralozinho e a tubulação interligando para o sistema de drenagem, tá certo? Então, se eu tenho que descer a drenagem dessa varanda aqui em algum lugar no térreo, por que não aproveitar o mesmo shaft que eu utilizei nos outros, né? Então eu posso fazer a descida dos dois. Daqui para cá, ó, ele pode fazer até uma passagem, uma das vigas aqui para fazer essa descida. E aí o encaminhamento quando chegar aqui, depois a gente vê, tá? Então olha só, eu vou deixar aqui só um tubo para não confundir a gente, é o tubo de esgoto, tá? Lá em cima eu só tenho esses dois, realmente. Esse banheiro e essa drenagem aqui. Depois a gente vê a questão dessa varanda aqui também, tá? Então, beleza. Olha só, são esses dois pontos aqui. Um, dois. CP, eu vou pegar aqui um ponto de referência, por exemplo, o muro, canto do muro. Vou trazer aqui para cima e colocar a mesma referência. E aí eu vou ter onde os pontos estão descendo lá no térreo. Então, por exemplo, ó, para onde vai a tubulação desse banheiro aqui, para que ela desça lá embaixo, exatamente naquele local que eu defini como sendo o meu shaft. Ele vai ter que ser encaminhado para cá, tá? Daqui a pouco eu mostro aqui algumas regrinhas para fazer esse lançamento. Eu já falei em outra aula, mas eu vou reforçar, tá? E nesse outro aqui, ó, aqui está o tubo.
Ah, Paulo, mas tá no meio da janela. Não, gente, esse tubo ele tá abaixo dessa laje, tá bom? Aqui não tem nenhum ressalto aqui, não. Esse tubo tá lá embaixo. Então a água tem que vir daqui para cá, beleza? Aí, para quem perguntou, vamos fazer aqui o encaminhamento. Qual é a primeira regra, pessoal? Não é uma pergunta retórica, responda. Qual é a primeira regra quando eu vou fazer o encaminhamento do esgoto? Como eu mostrei para vocês em sala. Em sala não, aqui no MITS. Quem é o primeiro esgoto que eu tenho que encaminhar para o tubo de queda? Bora, gente. Acorda aí. Do vaso, exatamente, Jonas. Então, o vaso, tá? Então, eu vou olhar a primeira coisa aqui, ó. Eu tenho que interligar esse vaso para esse tubo, tá bom? Lembrando, eu vou usar sempre tubulações com angulações de 45 graus ou 90 graus, tá bom? Eu tenho que evitar um pouco 90 graus, dar prioridade a 45, tá bom? Então, olha só aqui e preste atenção que essa foi uma das perguntas que eu recebi, né, ontem. E eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso vai soltar o trabalho de vocês, tá? Com a régua lá, ó, você vai fazer assim. Aqui é o ponto de saída do esgoto, certo? Beleza. Você vai pegar uma régua e no desenho vai fazer a parte vertical, colocar, por exemplo, até aqui, ó. Técnicas de desenho, viu, gente? Vocês primeiro usam um lápis ali H, né? Ou até mais fino que tem, o 2H, e façam um traçado bem rascunho mesmo, bem clarinho. Depois, se você terminar, é que você vai riscar mais forte, tá certo? Aí você usa um lápis mais grosso, tá? 6B por aí. Então, aqui, por exemplo, ó, você vai fazer uma linha vertical e aqui, nesse tubo, eu preciso encaminhar, eu preciso receber o esgoto desse tubo aqui, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que botar aqui, ó, o ângulo, né? Eu vou travar o ângulo, mas vocês têm como fazer isso com o transferidor, 45 graus, e aí eu faço aqui o cruzamento, ó. Vocês vão fazer na mão, né? Então vocês vão usar um transferidorzinho para fazer essa angulação de 45 graus. Por que isso? Porque se eu fizesse a 30 ou a 60 graus, eu não tenho conexão para interligar desses dois tubos, tá? Então aqui vocês vão usar essas duas linhas de referência para fazer a curva dessa tubulação. Então tá aqui, ó. Eu vou até aumentar um pouco o traçado aqui delas, só para. Pronto. Então, eu tenho aqui o encaminhamento do vaso sanitário para esse tubo aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer. Do mesmo jeito, pessoal, aqui, ó. Vou pegar aqui o vaso sanitário, vertical, e aqui, ó, do centro do tubo, eu vou colocar menos 45. Tá dando para acompanhar aí, gente? Então, a primeira coisa é sempre fazer essa interligação aqui, tá? É como se fosse aqueles passos lá que eu mostrei para vocês. Primeiro passo, sempre esse. Aí o segundo passo, qual é? Bom, eu tenho que desconectar. Todo mundo lembra o que é desconectar o esgoto? Desconectar o esgoto. Quando é que um esgoto ele está desconectado? Desconectado de quê? Desconectado do vaso sanitário, né? Daquele esgoto que está em contato com o vaso sanitário ou com o tanque séptico, tá bom? Porque é o mesmo esgoto, é o esgoto mais, vamos dizer assim, fedorento, mais agressivo, mais poluído. Então,
Se a tubulação está em contato com o tanque séptico, né, ou seja, a fossa, eu tenho que desconectar esse esgoto do ambiente em que eu estou usando. Eu não quero ficar respirando o mesmo ar da fossa, tá bom? Então, o vaso sanitário já é um desconector. Então, beleza, eu não tenho contato ali com o mesmo ar. Porém, eu tenho ainda o ralo do box, a pia e o ralo de limpeza, que fica ali perto do vaso, né? Esses eu tenho que desconectar todos eles. Então, como é que eu faço? Eu vou precisar colocar um sifão em cada um? Não. Eu coloco o sifão unicamente em um desses três, no caso, na verdade, em um dos dois aqui, né? Para que eu faça essa desconexão e antes de colocar esse esgoto entrando nessa tubulação que eu já defini aqui, tá bom? Então, ó, botar aqui um ralo. Pessoal, evitem colocar o ralo centralizado, tá bom? Não é muito bom não, que a pessoa vai ficar em cima do ralo para tomar banho. Se você botar o ralo aqui, ó, embaixo do chuveiro, parece bem lógico, né? Eu vou botar aqui alinhado com a queda do chuveiro, mas não é lógico não, porque a pessoa vai estar embaixo do chuveiro, pisando no ralo e obstruindo a passagem, tá? Então eu boto um ralo aqui e o ralo de manutenção, de limpeza, né? Desse outro lado aqui, ó. Até pode ficar um pouco embaixo do móvel, tá bom? Que é para o rodo pegar nele. Tentei evitar colocar aqui entre o box e o vaso, porque o rodo não passa aqui, tá? Show de bola. Então aqui eu tenho dois ralos. Pessoal, Paulo, qual é o ralo que eu vou usar que vai ser o sinfonado? Pessoal, aí realmente nesse layout aqui, vocês concordam que tanto faz eu botar nesse ou nesse? Né? Não tem muita dificuldade de colocar em um e em outro, não, né? Eu jogo essa água dessa pia nesse ralo aqui, nesse ralo seco, e do ralo seco vai para esse ralo sinfonado e dele vem para essa tubulação. Ou posso fazer o ralo sinfonado aqui, tá certo? Tanto faz. Então, a lógica é, sempre tem que passar primeiro por um ralo sinfonado antes de ir para o esgoto do vaso, tá bom? Então, aqui vai ser um ralo. Vou botar SINF, porque a abreviação de ralo seco é a mesma coisa, né? É RS. Então, vou botar aqui, ralo sinfonado. Pronto, ralo sinfonado. E aqui será o meu ralo seco, ok? Então, que fique bem claro aí para vocês. E num banheiro padrão, eu sempre tenho que ter dois ralos. O ralo fora do box e o ralo dentro do box. Um deles, obrigatoriamente, tem que ser sifonado, tá? Então, vamos lá, ó. Daqui, eu tenho uma tubulação que vai para dentro da parede. E de dentro da parede, ele sai de dentro da parede e vai para esse ralo aqui, ó, que é o meu ralo sinfonado. Mais uma vez, ângulos de 45. Essa tubulação, se você for fazer aquele cálculo de vazão, ele vai dar, ele vai dar 40, né? De unidades Hunter, 40 centímetros. Desculpa, 40 milímetros, tá? Do mesmo jeito aqui, esse ralo, ele tem que jogar água aqui nesse ralo sinfonado, certo? Para que a água seja desconectada. Então, nós vamos fazer aqui, ó, a interligação entre um ralo e outro. Se vocês vão fazer na mão, é bem tranquilo. Não precisa fazer essa largura que eu estou fazendo aqui, não, tá? Isso aqui é só para realmente vocês entenderem. Ah, Paulo, mas essa tubulação não está passando embaixo do vaso, não. Pessoal, ativem aí o modo 3D de vocês, certo? Lembrem-se que
Todas essas tubulações que eu estou colocando, elas estão abaixo da laje. E o vaso sanitário está acima da laje, tudo bem? Muito bem, ó. Interliguei eles aqui. E agora vai sair aqui uma tubulação desse ralo sinfonado. Vou botar até aqui, ó, para vocês, para ficar mais separado. ,45 graus e eu faço a união aqui, ó. Tá bom? Essa tubulação aqui, geralmente, ela já vai ser de 50 milímetros. Pronto, tá aí. Agora eu vou separar um pouco as cores, tá bom, gente? Todo esgoto, ó, esgoto da pia, ralo de limpeza e o ralo do box estão interligados e indo até o esgoto primário, para descer aqui no tubo de queda. Muito bem. Aqui, ó, onde o mouse está agora. Onde o mouse está aqui agora. Essa tubulação. Essa daqui, ó. Essa tubulação, ela tem esgoto primário ou secundário dentro dela? Eu vou sempre estar fazendo essa pergunta para a gente fixar. Essa tubulação aqui, esse ponto onde o mouse está em cima da tubulação, ela é esgoto primário ou secundário? Respondam aí, por favor. Primário. Primário? Beleza. Quem Primário. mais tem outra? Quem acha que não é? Tem alguém que acha que não é? Ou tá todo mundo concordando aí? Bora participar, gente. Vamos lá. Faltam 15. Primário. Todo mundo acha que é primário? É isso aí, gente. Ó, lembrando, o negócio de primário e secundário. Primário é o que fede. Vamos botar logo assim para a gente lembrar. Primário é o que fede. É aquele esgoto que está em contato com os gases do sistema séptico, tá bom? Seja da coleta pública ou seja do tanque séptico. E aqui, ó, esse esgoto, ele está em contato sim, tá? Ele foi desconectado aqui no vaso sanitário e desconectado aqui nesse ralo sinfonado, tá? Agora, essa tubulaçãozinha aqui, ó, ela é primária ou secundária? Alguém no áudio aí? Secundário. Secundária, né? Por quê? Porque essa tubulação aqui, o ar que está dentro dessa tubulação ainda está em contato com o ambiente que o usuário está respirando. Então, é um esgoto secundário, é aquele esgoto que ele, sim, tem contaminantes, mas eles não são tão agressivos, ele não fede logo de cara, né? Esse esgoto tem que ficar parado lá no fecho hídrico do ralo durante um bom tempo, né? Alguns dias, para ele começar a feder mesmo, porque a contaminação desse esgoto ainda é pouca, tá? Do mesmo jeito aqui do ralo do box, beleza? Então, essas duas tubulações aqui, ó, vou colocar aqui de uma cor diferente, são esgotos secundários, tá bom? Beleza. Tá faltando alguma coisa? Digam tá. Tá faltando a ventilação. A ventilação ela não desce, ela sobe, tá? Só que ela é um pouquinho menor, né? Então eu posso ocupar ela em outros espaços mais simples, né? Espaços como, por exemplo, dentro dessa parede eu posso botar uma tubulação? Posso. Eu só tenho que, quando chegar lá no rebaixo do forro, ela sair para ela não passar dentro de uma viga, né? Então vamos dizer aqui, ó, que eu vou botar uma tubulação aqui no móvel projetado. Pessoal, utilizem closet e móveis projetados, porque é uma possibilidade muito boa de você esconder todos os ressaltos necessários, tá bom? Tanto para pilares, eu falo isso também lá em sistemas, tá? Tanto em pilares quanto para tubulações hidráulicas, tá? Então vamos dizer que isso aqui, ó, é ventilação, vermelhinho de ventilação, tá bom? Eu vou ventilar essa tubulação onde? Eu vou ventilar ela no tubo de 100 ou no tubo de 50?
Ó, é muito mais fácil eu ventilar. Vamos dizer que essa ventilação seja de 50, né? É muito mais fácil eu ventilar, eu conectar uma tubulação de 50 com outra de 50 do que ventilar uma tubulação de 50 com uma de 100, tá bom? Muito mais fácil. Então eu vou fazer a interligação dela aqui, ó, nessa tubulação. E ela vai ventilar tanto essa tubulação aqui quanto essa. Outra regra, eu nunca vou conectar a tubulação de ventilação em um esgoto secundário, é sempre no esgoto primário, tá bom? Porque eu quero é que aquele gás fedorento vá lá para cima, né? Não fica entrando aqui. Facilitar o escoamento desse ar favorece a proteção do meu fecho hídrico, né? Do vaso sanitário ou do ralo sifonado. Aí aqui, pessoal, vou fazer a ventilação, eu já tenho uma preocupação menor com curvas de 90 graus. E aqui, ó, se você me perguntar, eu vou dizer sempre assim, ó, não faça esse cruzamento a 45 graus dessa parede. Por quê? Porque provavelmente abaixo dessa parede tem uma viga. Eu não vou cruzar a viga cortando ela a 45 graus. Então, tento fazer isso, ó, nesse caso aqui. Ou eu venho aqui reto, F8 aqui, eu venho reto aqui, ó, e faço uma curva de 90 graus para fazer a conexão. Paulo, mas tu não disse que é para evitar 90 graus? Sim. Mas o tubo de ventilação, gente, tubo de ventilação ele é ar, né? Então, como é que entope o negócio com ar? Então, eu já tenho aqui uma facilidade de colocar 90 graus, tá bom? Tubulação aqui que eu vi que é de 0,05, tá? Vermelhinha é a minha ventilação. Fiz a conexão. Aqui tá meio bruto, o projeto não é feito desse jeito, né? Mas para efeito de entendimento, era só eu colocar a legenda aqui: PVC 50 ventilação, certo? Aqui, coluna de ventilação 1, tubo de queda 1, entendeu? Então é só botar as legendas aqui que esse projeto ficaria completamente execuível, tá bom? Só mostrar para vocês, depende muito do layer, né? Então veja que não é um negócio assim de sete cabeças você fazer um projeto Essa, hidráulico. essa aula aqui era boa, hein, Paulo? Ah, manda. Essa aula era para tu ter dado há 15 dias atrás, para a gente ter aplicado no PA antes de entregar. Mas vocês fizeram a tubulação lá, foi? Não, mas a gente colocou os pontos de esgoto, de água. Os vasos, Entendi. pelo menos os vasos, os pontos de. E essa questão do shaft, essa questão do ar, a gente não colocou. Entendi. Pelo menos no Ó, nosso projeto não essa colocamos. região, essa região aqui dos móveis, né, projetados, gente, não tem impacto nenhum. Se eu colocar aqui um ressaltozinho de 10 por 10, o móvel já é projetado, né, planejado. Então, aqui já ia ter um impacto bem menor de esconder a tubulação que precisa aqui. Ao invés de, por exemplo, eu vir e colocar aqui, ó, né? Não tem muita lógica. Ou vir e colocar aqui, como muita gente faz um ressaltozinho aqui. Então, ou você bota no próprio closet, que já está do lado, ou então você faz aquele recuo que eu falei para vocês, aquele recuo que fica aqui no box, né? Porque o box, ele só tem esse tamanho todo daqui para cá, ó, que no caso aqui está na vertical, por causa da abertura da porta e do vaso sanitário. Aqui está até bem confortável, mas devido ao recuo que tem que ter na frente do vaso e a abertura da porta, certo? Então você não precisa desse box, desse comprimento todo aqui. Não precisa, tá? Se eu não me engano, o box você precisa de 1 metro quadrado com largura mínima de 90 centímetros. Acho que é um negócio assim. Então, 90 centímetros aqui, beleza, você respeita. E aqui você bota aqui uns 25 centímetros para deixar um recuo aqui, ó, de shaft. Muito dos projetos que tem alguns arquitetos que trabalham comigo que fazem compatibilização, certo? Que são muito abertos, a gente conversa bastante sobre o projeto e inclusive a arquitetura é desenvolvida já considerando algumas particularidades dos outros projetos de estrutura hidráulica, elétrica e tudo mais, certo? E esses projetos saem com um nível de qualidade muito melhor. E aí eu sugiro para os arquitetos aqui, ó, coloca um shaftzinho aqui nesse canto, dá certo? Dá certo. Tem dois projetos já que a gente fez com esse recuo e não impacta o uso de jeito nenhum, tá?
Então, fica aí, ó. Aqui já seria um projeto, é óbvio que precisa melhorar aqui só um pouco a representação, né? Mas já seria um encaminhamento aqui, ó. Você melhorar aqui a espessura das linhas, uma cor específica, talvez não essa grossura, mas um offset nas tubulações, para fazer a indicação adequada. Outra coisa, todos os projetos de engenharia usam como base a arquitetura, correto? Correto. Então, a primeira coisa que você faz é pegar a arquitetura, limpar ela todinha. Quando eu falo limpar, é tirar a chura. Posso até deixar os nomes assim, mas tira essas metragens quadradas e, e deixo ela num layer bem claro, bem clarinho, certo? Eu acho que o layer que eu uso aqui, deixa eu ver qual é o layer que eu uso. Pronto, é a cor 8, ó. Ela é bem fininha, tá? 0,05 milímetros, é minúscula. E a cor de destaque é essa daqui, ó, a magenta, né? A minha cor de destaque, da ponto 8. Então aí eu posso colocar a arquitetura aqui na cor 8, certo? E aí os projetos eu posso usar aí na cor 5, ó, que já é ponto 18, ou então na cor 6, quando eu quero dar um destaque, tá certo? Então é aquela coisa, técnica de representação. Se eu preciso representar algo, esse projeto ele tem que ser, eu estou imprimindo. Esse projeto ele tem que destacar aquilo que o projeto se propõe a fazer. Então, se num projeto hidráulico, eu vou destacar os tubos, os elementos hidráulicos, né? E a arquitetura fica em segundo plano, como base, tá? Isso na impressão. Eu estou tendo essa discussão exatamente com o pessoal lá de sistemas que estão fazendo a impressão do projeto estrutural, né? Bom, vamos fazer isso aqui também? Do mesmo jeito, eu já tenho para onde ele vai, né? Eu vou até copiar aqui, ó, esses ralos, tá bom? Pegar esse ralo aqui, CP. Muito bem. Vou botar um ralo, vou fazer o mesmo processo, né? O ralo seco ser do box. Vou colocar aqui assim, ó. E o ralo sinfonado ser o ralo de limpeza que fica aqui, ó. Aqui tem até mais espaço, né? Beleza. Outra coisa, pessoal, nos pontos hidráulicos, nunca coloque abastecimento do vaso sanitário dentro do muito próximo assim do vaso, tá? Ele tem que ficar do lado, tanto ele quanto a ducha higiênica, um do lado do outro, porque já acontece muito, né? De projeto o pessoal ter que quebrar depois a tubulação para poder colocar ela mais para o lado, tá? Porque a centralização aqui não foi feita. Isso é mais execução, eu sei. Mas se no seu projeto você já diz as distâncias, né? Quem vai executar, mesmo que seja um mestre de obra, seja um pedreiro, ele vai respeitar as distâncias, evitando aí uma dor de cabeça com o posicionamento de tubulação, tá certo? Bom, então aqui, ó, do mesmo jeito, vamos fazer aqui, ó, tubulação. Eu vou fazer esses dois banheiros e os outros eu quero que vocês pratiquem, tá? Então aqui, por exemplo, ó, joguei na parede, vou fazer aqui uma angulação de 45 graus e depois fazer a união com o ralo sinfonado. A diferença quando vocês fazem isso na mão é que você tem que usar ali um transferidor, né? Tem que usar um transferidor para poder conseguir essas medidas de angulação. Do mesmo jeito aqui, ó, você vem para cá, você vai nivelar esse para ficar no mesmo eixo, tá bom? Beleza? Ok, essas tubulações aqui, se você for ver na unidade Hunter, vocês lembram como é que faz a unidade Hunter, né? Você vai olhar a tabela e ver o acumulado de quantas unidades Hunter cada um dos pontos de consumo aí geraram, né, de esgoto. Então, se vocês forem olhar, ela é de 40 milímetros, tanto para a pia quanto para o box.
E aí, aqui é box residencial, né? Se fosse box de vestiário, aí seria maior. Agora eu preciso jogar aqui dentro, ó. Então eu vou pegar aqui mais uma vez um polyline e vou fazer aquele mesmo traçado. Uma parte vertical e outro a 45 graus. Vai ficar muito no canto. Então eu vou fazer assim, ó. Tem que diminuir um pouco isso aqui. Ficar um pouco menor, porque vai ficar 45 graus, certo? Então vem para cá, ó. Maior que 45 e faço a conexão nessa tubulação aqui. Como é a saída de um ralo sinfonado, se vocês forem olhar lá o acúmulo das unidades Hunter, ele vai dar 50 milímetros, beleza? Bom, aí eu tenho agora a ventilação, certo? Do mesmo jeito que a gente viu lá no outro, ó, essa tubulação aqui, ela é secundária, essa tubulação aqui, secundária também, essa tubulação aqui, primária e essa primária, beleza? Acho que vocês já estão ficando afiados aí nessa distribuição, nessa distinção. E aí eu tenho aqui a ventilação. Como eu disse, se você tiver a possibilidade de um closet, né, você usa. Se não tem, como a tubulação de ventilação, como é só um banheiro e tudo mais, essa tubulação vai descer para ventilar as coisas que estão lá embaixo também, você pode colocar ela aqui dentro da parede, considerando que ela vai sair quando for fazer o rebaixo do fogo. Ela vai sair para poder passar pelo rebaixo do fogo, tá certo? Por quê? Para evitar ela cortar a viga, tá bom? Então aqui eu tenho uma tubulação de ventilação. Vamos ventilar. Eu vou ventilar aqui, certo? Então, ó, é só fazer o encaminhamento saindo daqui a 45 graus, maior que 45, e fazendo aqui a união, ó, com essa tubulação. Essa tubulação aqui tem que verificar se é 40 ou 50, mas eu vou botar 50, tá? Mas tem que verificar o acúmulo de unidades Hunter lá, tá bom? Muito bem. A tubulação está desconectada? Sim. Não tem contato com a fossa. O ambiente aqui é habitável, né? Que você está respirando. Não tem contato com a fossa. Ótimo. É, E a tubulação está ventilada? Sim. É a segunda pergunta principal. Terceira, a ventilação, a conexão da ventilação está conectada a uma tubulação de ventilação primária? Sim, também. Então, beleza. O encaminhamento foi feito, tá? Então, aqui em cima mesmo, nos detalhes aqui em cima, eu já resolvi os problemas de esgoto. Já resolvi. Simplesmente usando traçado de tubulações a 45 graus, levando dos pontos de consumo até a entrada aqui do tubo de queda. Beleza? Deu para entender, pessoal? O pessoal que perguntou ontem para mim, deu para entender aí bem esse processo? É um processo mesmo, você vai tentando. Qualquer coisa, faz um rabisco, manda para mim uma foto lá no WhatsApp, que a gente faz um atendimento para vocês, para tirar essas dúvidas, tá bom? Beleza? Show. Pessoal, ó, só reforçando, tá? Tem até amanhã, estou corrigindo as atividades lá. Tem um pessoal que ainda está faltando. Se tiver alguma dificuldade de acesso, aí me avisa, tá? Tem até amanhã para responder. Dê uma olhada lá para vocês não perderem essa. Eu vi que tem a menina, que eu esqueci o nome agora, mas que pediu transferência, né? Que estava de mudança. Aí realmente ela tá tudo vermelhinho lá, que não fez muita atividade. Mas os outros têm um pingado ou outro, como se tivesse esquecido de responder, tá bom? Então dê uma olhada lá, por favor, que é para a gente ficar ok. Ó, gente, só explicando o negócio aqui. Como o período de AV1
foi cortado no meio devido à pandemia. Nós estamos finalizando agora a V1 no final de maio, e no final de junho, ali perto do dia 20 por aí, a gente já vai estar finalizando a V2, tudo bem? Então não é, vai parecer, né, que a AV2 foi bem curta, mas é porque a AV1 foi muito longa devido àquela, primeiramente o isolamento, aí depois tiveram as definições de como seriam as avaliações, elas ficaram suspensas inicialmente, depois voltaram. Então nesse processo aí a AV1 ficou, ó, desse tamanho. Por isso que vocês estavam respondendo um formulário sobre água fria e e já estudando aqui, a gente já tendo aula sobre esgoto, né? Então, por isso que a gente teve vai ficar parecendo assim, a V1 foi gigante e a V2 foi minúscula, tá? Mas é isso mesmo. O que importa é o conhecimento e eu estou tomando aqui precauções para checar se vocês estão conseguindo realmente acompanhar, né? Quem não está conseguindo acompanhar, que está com algum problema aí, eu já pedi, já vieram algumas pessoas falarem comigo, a gente já fez umas adequações, tá certo? E é isso aí, bola para frente, se adapta e vamos embora, tá bom? Beleza, pessoal? Uma boa noite. Quem tiver alguma dúvida aí me fala, pode falar no WhatsApp. Hoje eu acho que eu não respondo mais, porque eu tenho aula daqui a pouco de novo, vou terminar lá para as 10. Mas qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente responde, tá bom? Um abraço para vocês. Vou subir a aula no YouTube lá para vocês acompanharem. Acompanhe as aulas quando tiverem dúvida, viu? Um abraço para vocês. Até mais.